Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos continuar falando a respeito dos monômios. E agora vamos falar sobre os monômios semelhantes e sobre o grau de um monômio. Acompanhe aqui comigo. Monômios semelhantes. Observe os monômios a seguir. Os monômios 5, que multiplica a ao cubo b ao quadrado, e menos 1 sobre 2, que multiplica a ao cubo b ao quadrado, apresentam a mesma parte literal. Aqui nós temos o coeficiente 5 e nesse nós temos o coeficiente menos 1 sobre 2. Mas a parte literal é a mesma, a ao cubo, b ao quadrado. Portanto, eles são semelhantes, certo? Os monômios raiz quadrada de 2, que multiplica a à quinta, que multiplica b ao quadrado, e menos 3 sobre 7, que multiplica a à quinta, que multiplica b ao quadrado, também possuem a mesma parte literal, a à quinta b ao quadrado. Se eles possuem a mesma parte literal, eles são monômios semelhantes. Os monômios 3m ao quadrado que multiplica n e menos 4 sobre 9 m ao quadrado que multiplica n possuem a mesma parte literal, m ao quadrado que multiplica n. Um tem um coeficiente 3 e o outro tem um coeficiente menos 4 sobre 9. Monômios que apresentam a mesma parte literal são chamados monômios semelhantes. Assim são monômios semelhantes. Vamos ver. 5 que multiplica a ao cubo b ao quadrado e menos 1 sobre 2 que multiplica a ao cubo b ao quadrado. Raiz quadrada de a à quinta b ao quadrado e menos 3 sobre 7 a à quinta b ao quadrado. 3m ao quadrado n e menos 4 sobre 9 m ao quadrado n, como acabamos de ver. Observemos outros exemplos. 20 que multiplica a ao quadrado b à quinta e menos 1 sobre 3 que multiplica a ao quadrado b à quinta são semelhantes, porque a parte literal é igual. Uma é igual à outra. Do mesmo jeito ocorre com 2 que multiplica x à quinta, 3 quartos que multiplica x à quinta e menos 7 que multiplica x à quinta. Aqui nós temos 3 monômios e todos os 3 são semelhantes. Nesse caso aqui, 12, raiz de 3 e menos 3 sobre 4 também são monômios semelhantes, porque eles não possuem parte literal. Agora vamos falar a respeito de grau de um monômio. O grau de um monômio de coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Mas, professor, o que é variável? É tudo aquilo que a gente não sabe. São letras que substituem números. O número nós chamamos de coeficiente e as letras variáveis, tá certo? Neste exemplo, 6 que multiplica x ao quadrado, y à terceira, é um monômio de grau 5. Por quê? Porque os expoentes, 2 mais 3 é igual a 5. Aí aqui nós identificamos o monômio quinto grau. Neste outro exemplo, nós temos 3 variáveis, o x, o y e o z. O 3 sobre 2 é o coeficiente e as variáveis possuem os expoentes 1, 2 e 3. Só lembrando que quando existe apenas a letra, não é necessário colocar o coeficiente 1. Este daqui também poderia ser escrito x, que multiplica y ao quadrado, que multiplica z ao cubo. Mas aqui está especificado que é para a gente saber o grau, tá certo? Então vamos somar 1 com 2 dá 3, 3 com 3, 6. Portanto, este monômio possui sexto grau, ou grau 6. Podemos também definir o grau de um monômio em relação ao expoente de uma de suas variáveis. Acompanhe aqui comigo. 6 que multiplica a elevado a 1, que multiplica b elevado ao cubo. O 1 é um monômio do primeiro grau em relação à variável a. O 3 é um monômio de terceiro grau em relação à variável b. Outro exemplo, menos 1 sobre 5, que multiplica x ao quadrado, y à quinta. O 2 é um monômio do segundo grau em relação à variável x. E o 5 é um monômio de quinto grau em relação à variável y. Passemos agora para a nossa atividade. Pessoal, na atividade de hoje, nós vamos responder as seguintes questões. Questão 1. Diga quais monômios são semelhantes. Você vai observar dos itens A e o E, do A até o E, e você vai me dizer, por exemplo, no item A nós temos aqui 5 que multiplica x ao quadrado e 0,2 que multiplica
x ao quadrado. Você vai me dizer se esses dois monômios são semelhantes, de acordo com o que a gente estudou. Questão 2. Um monômio representa o produto de 3, 5, A e B. Qual é esse monômio? Professor, não sei resolver essa questão. É bem simples. Quando a questão pede o produto, significa que é a multiplicação. Você vai multiplicar o 3 com o 5, com o A e com o B. E vai marcar a resposta correta, do item A ao item E. Uma delas está correta. Questão 3. Efetue as adições algébricas entre monômios. Como é que eu vou fazer isso, professor? Você vai somar os coeficientes. Notemos aqui que todos os monômios, eles possuem o mesmo grau, tá certo? Mesmo grau. Ó, a mesma parte literal. Todos eles possuem a mesma parte literal. Você vai somar os coeficientes. No item A, 5 mais 3 menos 1. Aqui tem um 1 na frente. E vai dar o resultado. E assim você vai fazer do item B até o item E. Quarta e última questão. Determine o grau de cada monômio. Nós temos aqui do item A ao item G. Você vai observar aqueles que possuem a parte literal e vai somar os coeficientes e dizer qual é o grau de cada monômio. Aquele que não possui a parte literal possui o grau 0. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.